Quem é Manuel Crestano? Esse Manuel Crestano ele é um idoso de 80 anos que mora em Perdizes, em São Paulo. E ele é casado com Marília, de 73 anos. Ambos juntos possuem 2 filhos, o Roberto, de 45, e a Paulinha, de 38. Os 2 filhos já são casados e se sustentam sem problemas. Esse Manuel ele é formado em Direito e foi um advogado durante sua vida toda, hoje em dia está aposentado. E ele é um homem bem tradicional, um homem bem familiar, um homem bem caseiro. Ele sempre gostou de estar perto da sua família, fazer, por exemplo, almoços de domingo com seus filhos e sempre deixar a família bem próxima. Além disso, essa questão de ser tradicional, ele sempre preferiu evitar o uso de internet, por exemplo. Então, quando se trata de ler livros, ler jornais, ele sempre preferiu fazer isso de forma física, com livros físicos e jornais de papel. Sempre preferiu pagar as suas contas levando os boletos ao banco e sempre preferiu conversar, encontrar as pessoas pessoalmente, ter essa conversa, esse bate-papo olho no olho, do que conversas no WhatsApp. Nunca gostou muito de mandar mensagens pela internet. E por causa dessa falta de proximidade com a internet, essas novas tecnologias, o Sr. Crestano ele não tem muita noção de como mexer no seu celular ou acessar coisas no computador, coisas que sejam um pouco mais complicadas do que o básico. No entanto, ele sente que isso cada vez está atrapalhando mais o seu dia a dia e cada vez pode ser um perigo. Com o avanço da tecnologia, ele se sente cada vez mais obrigado a usar. Então, quando ele vai no banco pagar os boletos, já são cada vez menos caixas, menos atendentes. Ele sente que isso tende a acabar e aí ele vai ter que começar a mexer com as coisas, tudo online. Só que ele não tem muito essa noção, ele se preocupa com isso, por exemplo. Também em relação à sua saúde, quando ele precisa ver as coisas do seu seguro, com seus médicos e tudo mais, ele sempre prefere ligar e tem medo de que em algum momento tudo isso passe a ser online e ele comece a se sentir impossibilitado de fazer essas coisas. Quem mais os ajudava com essa questão da internet para aprender essas coisas novas e o que ele já sabe foi tudo aprendido dos seus filhos. Porém, Roberto e Paulinha ambos tiveram filhos recentemente. E, portanto, essa questão do trabalho e cuidar dos seus filhos recém-nascidos, seus filhos novos, eles acabam ficando sem tempo para ajudar o pai com essas necessidades que antes era ajudado. E agora, então qual seria essa necessidade de Sr. Manuel? O que Sr. Manuel mais sente falta em relação à internet atualmente é uma forma mais simples e intuitiva de resolver possíveis problemas, necessidades do seu dia a dia. E isso tudo já considerando a sua idade mais avançada. Então, como já mencionado, pagar boletos online, Seu Manuel também tem muito medo de comprar coisas na internet por causa de fraudes e clonagem de cartão. Então, até essa questão do cartão virtual que ele já ouviu, ele queria saber usar, mas não tem noção, tem medo de usar isso. Também, se ele precisar de alguma questão urgência de saúde e precisar mexer na internet para conseguir ajuda, como que ele faria isso? Ele não sabe mexer. Ou às vezes quando ele precisa de informações mais complexas sobre determinados assuntos, ele não sabe como pesquisar, ele acaba pesquisando, vem um monte de site, ele não sabe onde entrar, não sabe como procurar essas informações direito. Então, o que seria o nosso aplicativo? Nosso aplicativo ele vai ser uma plataforma que conecta uma necessidade já existente, que é essa necessidade de fazer as coisas básicas na internet, a necessidade de conhecer o básico e conseguir se virar na internet dos idosos, com uma estrutura que é capaz de resolver grande parte dessas necessidades. E essa estrutura seria uma seguradora. Então, o app ele funcionaria em parceria com alguma seguradora, que o cliente, né, o usuário do app, ele também seria cliente dessa seguradora. E aí, qual seria a principal função do app? Essa função seria deixar essa estrutura de uma seguradora que possui atendimento para a questão de saúde, para a questão de casa, na hora de próprio atendimento ao cliente com as questões mais gerais possíveis. Ele deixaria isso mais acessível a idosos na internet, a idosos que não tenham tanta noção de como mexer na internet. Esse app, então, ele terá uma forma mais simples de visualizar e escolher a área de ajuda. Por exemplo, se ele precisar de ajuda em algo relacionado à saúde, ele vai facilmente conseguir encontrar a questão,
a área de saúde e vai conseguir ligar para alguém e falar diretamente com uma pessoa física sobre as questões de saúde, uma pessoa física que trabalha numa seguradora, como a Porto Seguro, e essa pessoa irá ajudar ele a resolver o problema que ele tiver. E isso não só relacionado à saúde, pode ser relacionado a qualquer outras áreas. Essa questão de você ligar também é muito importante para o seu Manuel, porque ele sente que quando ele precisa resolver algum problema e liga, ele começa a falar com aquela voz robô e ele começa a se perder e não consegue resolver o problema. Então o nosso app, ele vai de acordo com a sua necessidade, uma forma simples de você escolher a sua necessidade, que seja em questão de saúde, questão de casa, em questão de algum problema com pagamentos, você vai conseguir acionar essa seguradora e essa seguradora vai prover a solução necessária para esse idoso de forma mais simples para ele. Além disso, quando se trata de buscar informações na internet, que acaba ficando muito complicado, a nossa plataforma também vai ter uma interface de pesquisa em que vai ser integrada uma inteligência artificial. Então, não importa a forma como o senhor fizer a pergunta para essa inteligência artificial, ele vai conseguir uma resposta mais personalizada e com um toque um pouco mais humano na hora de receber essa informação. Então, por que isso resolve um problema direto, uma dor específica da nossa persona? Seu Manuel, com essa plataforma, ele vai ter quase como se fosse um seguro, ele vai ter uma garantia e ele vai ficar mais seguro de que ele consegue, caso ele precise de alguma necessidade, alguma coisa com mais urgência e que ele precise acessar a internet, ele vai ter uma tranquilidade de ter tudo que ele precisa resolver de essencial em um app só, um app intuitivo e fácil de mexer. Então, essas possíveis urgências, possíveis informações que ele precise no seu dia a dia, ele vai conseguir encontrar todas elas, resolver esses problemas no nosso app de maneira intuitiva. Ele vai conseguir fazer tudo isso sozinho, sem precisar da ajuda do seu filho ou de outras pessoas que saibam mexer na internet. Indo para os casos de uso agora, a gente pode pensar em 3. Então, o primeiro seria o seguinte: o seu Manuel, ele se encontra em casa e ele está sozinho em casa, e ele começa a sentir o seu braço formigando. Ele sabe que isso pode ser um sinal de um ataque cardíaco, ele se preocupa bastante, ele quer com urgência ir para o hospital e precisa de uma ambulância, porque ele não acha que ele está em condições de dirigir nesse momento. Só que há um problema, ele não sabe para quem ligar, porque se ele ligar no telefone do 190, ele vai ligar para o SUS, e o SUS ele levaria para um hospital público. Seu Manuel, ele tem dinheiro, ele quer ir para um hospital particular, então ele ligaria para o número do hospital, para o número da seguradora dele. Como é que ele acha esses números? Ele não tem escrito no cartão da seguradora, ele teria que pesquisar na internet, seria alguma coisa que ele já tem dificuldade com esse estresse todo de ter a chance de estar com um ataque cardíaco, ele fica mais nervoso ainda e com certeza não conseguiria achar. Teria que ligar para algum filho e ligando para ambos os filhos, ambos se encontram ocupados e não conseguem atender telefone. O que seu Manuel vai conseguir fazer? Ele vai entrar na nossa plataforma, vai conseguir facilmente encontrar a área de saúde e contactar a seguradora que vai resolver tudo para ele. A seguradora, já com o login dele e as informações, só vai precisar confirmar certas informações específicas e já vai conseguir enviar a ambulância que vai pegar seu Manuel em casa e levar para o hospital adequado de acordo com o plano de seguro de saúde dele. Então, seu Manuel consegue ligar e essa ação toda vai acontecer com rapidez, muito mais rapidez do que aconteceria se fosse de outra forma. Já o segundo caso, seu Manuel, ele decidiu tirar um pouco a cabeça da cidade, essa questão de morar numa cidade de São Paulo, que é uma cidade muito movimentada, e decidiu viajar com sua esposa apenas. Então, eles estão na Argentina, num hotel em um bairro que eles não conhecem, mas pesquisaram na internet, pesquisaram e encontraram legal. E agora já chegou a noite, eles querem sair para jantar. Só que seu Manuel não conhece nada do lugar, ele gostaria de encontrar um restaurante que não possua um preço tão alto, mas ele também se preocupa com
a segurança dos bairros que estão ao redor. Ele não sabe quais bairros são seguros, e considerando que só tá ele de 80 anos e a mulher de 73, ele tem medo, ele queria uma segurança em bairros seguros. Ele sabe que um idoso andando sozinho à noite com sua mulher na rua pode ser algo muito perigoso. Então ele deseja saber qual restaurante que tem um preço acessível e com uma comida que agrade a ele, esteja ao redor em um local que seja seguro. E aí ele vai pesquisar na internet, são muitas informações. É o restaurante com o cardápio que ele gosta, com preço acessível e num bairro seguro. Ele teria que pesquisar 3 informações, aparecem vários sites sobre o bairro, sobre o restaurante. Ele não sabe como entrar, como filtrar essas informações. Então, de forma mais fácil, ele vai entrar no nosso site, que vai ser colocado junto com essa inteligência artificial, que ele vai fazer a pergunta bem específica da forma que ele quer, usando esses 3 filtros, e a própria inteligência artificial já vai usar os filtros que ele mesmo colocar e vai trazer uma resposta mais filtrada, mais organizada, e que ele vai conseguir de forma bem mais fácil encontrar as opções que ele deseja. Então ele pesquisa, encontra 2 ou 3 opções que mais o agradam, depois pesquisa na internet. Essa talvez não precisa ser mais na inteligência artificial. Agora, com essas 3 opções que a inteligência artificial deu, ele consegue jogar na internet e ler um pouquinho sobre o restaurante, escolhe o que mais o agrada e consegue em segurança para o restaurante que ele desejava. O terceiro caso de uso seria o caso de seu Manuel querer ir para o teatro com sua mulher, Marília. Ambos são pessoas muito culturais e gostam de assistir peças de teatro, por exemplo. Só que o teatro que eles mais gostam acabou com as suas bilheterias físicas. Agora você precisa comprar o ingresso online. E seu Manuel tem muitos problemas com isso. Primeiramente, ele não sabe exatamente onde entrar, como fazer para comprar. E além disso, ele tem medo de comprar coisas na internet porque tem medo de clonar e não sabe, já ouviu falar de questões de cartão virtual e não sabe como usar isso. Então, o que seu Manuel vai fazer? Ele vai entrar na nossa plataforma, vai acessar a área de atendimento ao cliente e vai falar com um funcionário do Porto Seguro ou de qualquer outra seguradora, vai mostrar essas informações para ele, que ele deseja no teatro e tudo mais, e essa pessoa vai fazer essa compra para ele online de forma segura, com as coisas da seguradora, e vai mandar o ingresso para ele já de forma. Então você é uma pessoa que já vai conseguir resolver esse problema de forma fácil para Manuel. Com isso, seu Manuel não vai precisar ficar com medo de comprar coisas na internet e aprender a fazer coisas com cartão virtual. Essa pessoa já conseguiria resolver essa questão de comprar o ingresso para o teatro para ele. Como funcionaria o pagamento? No final de todo mês, chegaria um boleto da forma que o seu Manuel preferir, para ele poder pagar a própria seguradora que ele possui, que já estarão incluídos esses outros valores, como o ingresso do teatro e outras coisas que talvez ele possa ter precisado ao longo do mês. Esse é o vídeo, muito obrigado.